Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Que bom estar com vocês de novo aqui e rindo de orelha a orelha depois dessa gigante vitória diante do Botafogo, líder atual do Campeonato Brasileiro. O Vasco literalmente botou fogo na competição, seja na parte de cima, seja na parte de baixo. E eu tô aqui para comentar, analisar esse cenário pós-vitória, diante do Botafogo e encaminhar aí, a situação do Vasco no campeonato. Aproveita o embalo dessa vitória aí, ó. Já ajuda o amigo aí deixando seu like, compartilhando o conteúdo para que esse vídeo chegue aos outros torcedores e que eles possam assistir a essa análise aí abalizada sobre o Vascão da Gama. Bom, e o Vasco venceu, O Vasco apresentou uns 15 minutos, 20 minutos mais ou menos de um futebol preocupante, O Botafogo jogava, tocava, avançava e finalmente, o Paulo Henrique, jogador que vem aí, pegou a vaga do Pomita, conseguiu aquele petardo de fora da área num chutaço e conseguindo um bonito gol lá e não dando para o Lucas Perry, goleiro do Botafogo. E o Vasco, eu vou resumir numa expressão, galera. O Vasco teve intensidade e competitividade lá em cima. Isso determinou, essas questões foram determinantes para essa vitória do Vasco hoje. O Vasco se mostrou um time com um nível de intensidade lá no alto, soube competir, diante do líder do campeonato, Foi um time seguro em campo, para você ver o nível de segurança do Vasco hoje. O Léo Jardim praticamente não foi assim exigido como era nas últimas partidas, onde ele era o salvador da pátria. Então o Vasco mostrou um futebol onde eu destaco o jogo coletivo, Foi um time organizado, bem postado, sabendo o que vai fazer com a bola, Consciente acima de tudo. Bem verdade, apresentou, como eu falei, um início perigoso, um início muito acanhado, talvez o nervosismo da partida inicial estava sendo envolvido pelo Botafogo no toque de bola, porém, o Vasco começou a encaixar, começou a melhorar em campo e eis que o gol sinalizou aí uma acentuada melhora do Vasco. E depois daquele gol, aí teve também todo o segundo tempo, o Vasco foi aquele time seguro, aquele time que tem que ser assim, tem que pautar dessa forma para possa se manter na Série A de 2024. O Vasco teve mental, Teve eficácia na partida, Porém, óbvio, Teve suas falhas. E nem tudo são flores numa vitória. A gente tem que destacar aqui também essas situações. Por exemplo, teve possibilidade de ampliar o marcador, teve possibilidade de matar o jogo, coisa que aconteceu, Que aconteceu de forma negativa naquele jogo do Goiás, onde tomou um empate. Assim como aconteceu lá, o Vasco teve oportunidades, avançou com o Alex Teixeira, com o Verratti, com o Gabriel Peck, teve oportunidade de matar a partida e não foi feliz, Acabou não concluindo direito, Perdeu inúmeras oportunidades lá, já que o Botafogo começou a atacar, Então, e era aí que eu acho que o Vasco tem que melhorar, nesse quesito, O Vasco tá com a faca e o queijo na mão, muitas vezes tem a chance de matar o jogo e não consegue matar. E às vezes pode ter o seu revés, do time adversário, numa bobeada, numa vacilada, chegar ao empate. Graças a Deus o Botafogo pouco prevaleceu em campo, Não foi superior. O Vasco foi superior praticamente o jogo todo, da metade do primeiro tempo em diante e todo o segundo tempo. Então eu destacaria também, mais uma vez, o monstro na zaga, o Michael, O Zé Gabriel, o Paulinho, enfim. O Verratti também, mesmo não fazendo gol, participou ativamente das jogadas ofensivas. O Medel, enfim, o time mostrou muita segurança, O próprio Paulo Henrique aí que fez esse gol genial de fora da área. O time mostrou um ímpeto, E como deve ser, o Vasco deve pegar esse jogo,
principalmente a entrega, a organização tática, né? E esse lado mental para poder aí, né, seguir nessa batida, nessa Série A, né? É um campeonato que está se afunilando, né? E o Vasco tem totais condições desse novo cenário que se desenha a partir de hoje de se manter na Série A. O Vasco conseguiu, com seus próprios esforços, sair da zona de rebaixamento. É bem verdade que o Cruzeiro tem uma partida a menos. Hoje o Cruzeiro que vai para a zona de rebaixamento, né? O Santos está jogando agora com o Cuiabá, está indo a 38. Se vencer, pode chegar a 40. E se perder, permanece com 37 e o Vasco na frente. O Vasco hoje, essa vitória é de suma importância, porque o Vasco vai jogar contra o América Mineiro na próxima rodada. Um time praticamente morto no campeonato aí. Óbvio, não, tem que ser humilde, é jogo, né? Tá valendo ainda, eles não estão rebaixados matematicamente, mas o que jogou hoje diante do líder do campeonato tem tudo, né, para conseguir uma grande vitória sobre o Lanterna. E em São Januário, com o apoio dessa torcida que em nenhum momento vaiou, foi participativa, acreditou. Claro, ficou preocupada nos minutos iniciais, mas estava ali, dando seu apoio e acreditando que o time poderia dar uma resposta em campo. E agora tem essa chance de emplacar essa terceira vitória, é o que eu digo, é o que eu disse no meu último vídeo. É importante o Vasco começar a pensar, principalmente nessa sequência, parar de oscilar. O time que oscilar menos nesse momento e vacilar menos, vai conseguir se manter na Série A. E o time que conseguir uma sequência de resultados vai conseguir aí uma gordura boa para que possa lá na frente ter um final feliz, né? E é o que eu digo, uma vitória na próxima rodada aí, né? O Vasco vai chegar aos 40 pontos e pode chegar contra o jogo diante do Cruzeiro, né? Num jogo aí decisivo. O Cruzeiro, bem verdade, vai jogar aí, parece que no meio da semana contra o Curitiba, tem esse jogo ainda aí, né? E aí o que acontece? Eles podem até chegar aos 40 pontos. Mas o Vasco vai ter essa chance de, no tete a tete, no olho por olho, tirar essa diferença aí. Então, é de suma importância aí que o Vasco consiga, né, diante do América Mineiro na próxima rodada, no final de semana que vem, consiga essa vitória para chegar aos 40 pontos e com uma grande sobrevida diante do jogo com o Cruzeiro, né? E pensar mais à frente, porque o Vasco, a situação ainda é difícil, né? O Vasco vai ter jogos importantes, jogos difíceis, vai jogar contra o Atlético Paranaense fora, ainda vai jogar com o Bragantino, bem verdade que em São Januário, vai jogar com o Corinthians, vai jogar com algumas equipes aí que ainda estão querendo. O Grêmio, o próprio Grêmio do Renato Gaúcho, que se animou com essa vitória hoje do Vasco, né? E vai partir para cima do Botafogo. Então, galera, o campeonato não está decidido, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. E é o Vasco, só depende dele. O Vasco tem que botar esse mental lá em cima, injetar confiança nesse grupo, né? E nessa hora, dar as mãos e se aplicar taticamente como fez hoje, né? Se o Vasco conseguir manter esse nível de competitividade, esse nível de efetividade que foi em campo e de intensidade, eu não tenho dúvida que aí vai ser muito difícil, né, o Vasco cair. Então, é o que eu digo, só depende do Vasco, né, tem totais condições aí, agora não pode oscilar mais, né, é bem verdade, a gente tem que dizer isso. O time não pode oscilar mais no campeonato, né, faltam poucos jogos aí, cada jogo é uma decisão daqui para frente, mais ainda do que já está sendo, né, então cabe ao Vasco agora ter calma, confiança, né, e entrega nesses jogos finais aí. E saber matar o jogo no momento certo. Não pode desperdiçar a perca de gols, porque uma hora a situação acaba, né, indo por água abaixo. Então, que fique essa lição para o próximo jogo, principalmente para os jogos fora, que são jogos mais difíceis. É óbvio que o Vasco está jogando, às vezes, faz o gol e fica mais recuado, fica com aquele medo de não tomar o gol, mas isso acaba dando campo ao adversário. Só que também cria uma chance de o Vasco atacar nos contra-ataques, né? E aí
o Vasco está desperdiçando muitos gols. Outra situação que ficou evidenciada hoje, o Payet acabou não entrando, né, nesse jogo aí, mostra que o Payet no momento, né, não sei o que parece, perdeu de vez aí a titularidade. Vamos ver na próxima partida aí o que o Ramon vai falar sobre esse assunto, né? Mas fato é que o Payet não vem sendo titular. O Eric Marcos se machucou, mas acabou entrando o Alex Teixeira. Então, gente, vamos ver o que o Ramon vai dizer sobre essa possível titularidade aí do Payet para a próxima partida. Fato é também que a gente está aguardando aí a recuperação do Marlon Gomes e do Rossi, né? Dois grandes jogadores que fazem falta nessa engrenagem aí. Enfim, por tudo isso, meus amigos, a gente tem que comemorar, demos mais um passo, e é o que a gente sempre vem dizendo, de degrau em degrau até chegar lá. Não vamos pensar muito lá na frente, tem que fazer o hoje para poder pensar o amanhã. Bom, galera, mas me despeço, já está ficando tarde, e amanhã a gente está de volta trazendo as notícias do Vascão, beleza? Comente aí as suas expectativas para esse fim de campeonato, o que está faltando para o Vasco melhorar mais aí, e o que você achou dessa grande vitória diante do Botafogo. Grande abraço, galera!